Olá, seja bem-vindo a mais uma emissão da STP-TV. Hoje abordaremos o tema Guiné-Bissau, um novo futuro. Assim sendo, recebe em estúdio o economista, gestor, ativista e analista político Luís Vicente. Antes da nossa conversa, fica mais uma reportagem. A população da Guiné-Bissau é constituída por uma variedade de etnias com línguas, estruturas sociais e costumes distintos. A maioria da população vive da agricultura e professa muitas vezes religiões tradicionais locais. Cerca de 45% dos habitantes praticam o Islão e há uma minoria de cristãos. As línguas mais faladas são o Fula e o Mandinga, entre as populações concentradas no Norte e Nordeste. A Guiné-Bissau, fortemente dependente da agricultura e da pesca, é objeto de um programa do FMI para o ajuste estrutural. O país exporta peixe e mariscos, amendoim, semente de palma e madeira. Já as licenças de pesca são uma importante fonte de receitas. O arroz é o cereal mais produzido e um ingrediente típico e indispensável na alimentação. Mas existe muito mais a dizer sobre este território. É isso que vamos hoje falar na sua STP-TV. De volta com Luís Vicente, um amigo conhecido de alguns bons anos, amigos em comum, algumas ideias partilhadas e, sobretudo, um amor, o dele muito maior que o meu, obviamente, que ele é guineense, mas um amor por uma terra que eu não conheço, mas que considero ser, obviamente, também minha terra, que é Guiné-Bissau, pelos laços que me ligam imensa gente, incluindo familiares. Guiné-Bissau, neste momento, passa por um processo, claro, de transição, transição que vai se iniciar formalmente com a tomada de posse do novo presidente e, consequentemente, do novo governo. As expectativas são altas, são grandes. Eu próprio sinto-me excitado com aquilo que possa vir a acontecer, porque tenho ligações também pessoais com alguns dos protagonistas atuais da política guinense. Espero que tenham sorte e que sejam felizes, a fazer felizes os guineenses. Luís, obrigado por teres vindo primeiro. A primeira pergunta, que é uma pergunta, enfim, que tem que ser feita logo. Como é que tu vês esse processo de transição, esse início do processo de transição? Que expectativas podemos ter relativamente a eles, de uma forma geral e objetiva? Muito obrigado, Abílio. Boa tarde, boa noite ou bom dia. Mas a sua questão é muito pertinente e vejo esse processo que está a iniciar de uma forma muito positiva e estou otimista que as coisas vão desta vez ganhar um novo rumo. E os ventos que sopram neste momento dizem precisamente isso. Esperemos que agora os guineenses percebam de uma vez por todas que está no momento de andar com o barco para a frente, portanto, bem posicionado e com o leme muito bem segurado por um conjunto de personalidades que vão dar o corpo a isso mesmo, para o país começar a fazer o alto mar, navegar, a procura sempre de portos seguros, portanto, que é o que todos os guineenses querem. Do processo resulta, primeiro, do ponto de vista da análise política, resulta, enfim, a hegemonia, o regresso da hegemonia do PAIGC. Hegemonia legítima e mais que legitimada. Será fácil, e essa pergunta é uma pergunta que eu tenho que colocar, que é para depois passarmos a coisas mais concretas. Será fácil, daquilo que conheces sobre a realidade guineense, sobretudo sobre os protagonistas atuais, os protagonistas vão ser protagonistas da transição, o Presidente e o Primeiro-Ministro, será fácil eles, e entre eles, concordarem e de forma cordata, concordarem em fazer um mandato, pelo menos um mandato tranquilo e calmo, no sentido de criar condições políticas estáveis para o arranque do país? Bom, eu acho que sim, porque o povo assim espera, e o povo escolheu precisamente essas duas personalidades, porque essas duas personalidades encarnam aquilo que é a garantia de que o país vai avançar. E o povo não espera que as coisas sejam feitas de outra forma. Se há um primeiro-ministro de um partido e o presidente do mesmo partido, e ainda por cima com a maioria no Parlamento, na Assembleia Nacional Popular, significa que dá maior responsabilidade ao partido, uma vez que o partido está representado na sua maioria na Assembleia, tem um primeiro-ministro e ainda por cima tem um presidente que é de todos os guineenses. E a partir do momento que é presidente de todos os guineenses, tem a obrigação de olhar para um país no seu todo e não olhar para o componente apenas do seu partido. Tem que haver uma convivência sem pacífica e tem que haver a necessidade imperiosa de demonstrarem que são parceiros estratégicos
para a reconstrução do país. É isso é que nós pedimos, é isso é que nós entendemos que é o caminho certo para a Guiné avançar para a frente. É melhor entendimento, discussões nesses órgãos de soberania e cada um fazer o seu papel de acordo com a Constituição da República emana. É o julgo que é o que todos nós almejamos neste momento e essas pessoas também que foram eleitas almejam e que assim vai ser. Não vejo outra forma. Pelo perfil das pessoas, as expectativas devem e são essas com certeza. Pelo menos as minhas, já vi que nisso partilhamos expectativas. Falaste um bocadinho do otimismo. Estás otimista relativamente à evolução que o país vai ter agora a partir deste momento de transição. Obviamente, existem dados para o otimismo. Já existe uma aproximação recíproca entre a comunidade internacional e a Guiné-Bissau, sobretudo aqueles players que interessam, e a volta que o Presidente fez antes de tomar posse dá bom sinal sobre isso. Não há qualquer tipo de impedimento ou sequer de resistência no apoio atual ao atual poder. Antes, pelo contrário, existe clara disponibilidade para colaborar. Existe também um outro fator que deixa toda a gente otimista e um fator que tens realçado, que é o querer dos guinenses por uma nova situação. O que é que podemos prever em termos de previsão? E tu és um analista e tens escrito muita coisa sobre a Guiné-Bissau e coisas bastante interessantes em vários jornais, desde o Diário de Notícias, blogs, no Facebook, estás constantemente a produzir documentos que eu leio com muita atenção. Diz-me o que é, do teu ponto de vista, o que seriam, do teu ponto de vista, as primeiras opções, as opções mais, digamos que, decisivas para que esse governo parta em condições de ter um bom mandato? Bom, para tentar enquadrar as coisas de acordo com aquela primeira questão que colocaste, como é que o povo vê e o otimismo está associado a isso, eu recordo que depois da vitória do Cacheu, quando, portanto, o primeiro-ministro eleito consagrou-se como o presidente do PAIGC, houve uma massa humana na Praça de Bissau que, portanto, por volta das 10 horas da noite, que diz tudo. Portanto, a esperança era tão grande e, portanto, antes de uma pessoa ser eleita, portanto, a um cargo de soberania, um órgão de soberania, mas no âmbito de um partido ganhou as eleições do partido, a massa humana que estava à volta dessa pessoa, deste conjunto de pessoas que estiveram precisamente em Cacheu, disse uma coisa muito clara: nós voltamos a ver a esperança numa nova Guiné. E voltamos a ver essa esperança porque entendemos que essa pessoa é capaz de levar o país ao bom porto. E depois as eleições legislativas, onde consagrou-se e ganhou maioria absoluta. A demonstração de que realmente esse indivíduo é um indivíduo que reúne as condições e as competências que sejam necessárias a alavancar o país neste momento. Depois veio a Presidência da República, que também voltou a ganhar o próprio partido, e estabilizou-se precisamente esta questão. O primeiro desafio que eu acho que devia ser rapidamente colocado em cima da mesa, julgo que já está a ser feita, é a retoma da cooperação internacional, porque, portanto, tivemos 2 anos suspensos e com muita dificuldade que o povo sentiu a nível de abastecimento de bens alimentares, a nível de tudo. Mobilidade. De tudo, de mobilidade, e inclusivamente retirar uma soberania, digamos assim, se nós podemos entender, aérea, diretamente, portanto, uma soberania intercontinental, através dos voos da TAP que eram operados, que agora, portanto, julgo que vão retomar precisamente isso. O povo percebeu de que realmente há um novo elan que querem aproveitar para alavancar o país. Agora, o que é preciso fazer é, sim senhora, essa cooperação estratégica que está a ser retomada pelo atual Presidente, inclusive vai tomar posse no dia 23, mas que começou, porque a própria Constituição da República permite que ele faça esses primeiros contactos com a região e inclusivamente com os parceiros mais estratégicos, que é o caso de Portugal, para a retoma e da normalização, portanto, das relações bilaterais que foram assumidas. Isso é muito bom, porque o Guiné estava numa situação muito complicada de bloqueio total. A segunda questão é, efetivamente, resolver o maior cancro que nós temos. É um cancro de pagamentos dos salários dos funcionários da administração pública, que há cerca de 21 meses não recebem. Acumulado a isso, pensar seriamente na questão que deve ser discutida a partir de tomada de posse do novo governo, como é que vamos fazer a reforma na defesa e na segurança. E como é que isso pode ser feito e com a ajuda de quem? E quem vai fazer parte precisamente dessa reforma?
Portugal, parceiros bilaterais, a cooperação Brasil, a cooperação Portugal, a cooperação no âmbito do próprio PALOP e também multilateral, CDAO e também a própria Nações Unidas, que sempre insistiram nesse ponto. Essas duas questões são muito importantes, que eu acho que devia ser rapidamente equacionadas para a normalização e estabilização do país. Para quê? Para depois dar abertura que haja projetos nas outras áreas, saúde, educação, para recordar que estamos a falar acerca de há muitos anos que a Guiné efetivamente não tem um ensino público que começa e termina num ano letivo completo, normal. Mas se me pergunta, está certo, não está certo? Bom, por um lado, os professores defendem aquilo que são os seus direitos, não pagam os professores e eles fazem greve. E, portanto, têm esse direito de fazer greve. Mas quem é prejudicado? É prejudicado as crianças, os jovens e o país. Porquê? Porque não se cria, precisamente, a massa crítica que depois dá a pensar no futuro no próximo. Mas eu vi que essa é uma preocupação tua, essa preocupação com a juventude e com a formação, não é? Tens artigos escritos sobre a matéria, eu estive a ler ainda, a reler, o que escreveste para o Diário de Notícias sobre isso, em 2013, se não me engano muito. Recentemente também um outro artigo sobre, exatamente sobre o mesmo tema, mas com uma dimensão mais, se calhar, profunda. Tu que tens essa sensibilidade especial, tu que te relacionas, porque também és o ativista ao nível da sociedade civil com muitos jovens guineenses, a pergunta é uma pergunta clara. Que expectativas têm esses jovens, olhando para o olhar deles, que expectativas têm eles relativamente ao possível futuro da Guiné-Bissau? Essa pergunta seria uma pergunta simples. Agora vou a pergunta mais difícil. O que oferecerias a esses jovens como expectativa para o futuro do país? Ou seja, o teu modelo económico e social para a Guiné-Bissau. O que é que tu oferecerias à juventude guinense nessa altura como alternativa, aquilo que eles conhecem como uma realidade que tem sido hegemónica na Guiné-Bissau? Bom, é importante essa questão, e ainda bem que colocaste isso, Abílio, eu agradeço. Nós temos que ver uma situação nova que ocorreu na Guiné-Bissau. Se nós repararmos, é a primeira vez que uma outra geração assumiu o poder na Guiné-Bissau, que é um jovem, e é o primeiro-ministro, o presidente já nem tanto, mas continua a ser ainda um jovem. Até aí estamos em processo de transição. Estamos em processo de transição, exatamente. É um jovem, significa que os jovens olham para ele de uma forma muito responsável e que, se calhar, o futuro está, precisamente, a partir desse momento. Não significa que o que se passou não conta, e sim, senhor, fez a história até chegar neste ponto. Agora, há uma nova, digamos, entre aspas, reengenharia de todo o processo. Tem que haver uma mudança radical a nível de pensamento e a nível de execução de programas políticos que devem ser feitos na Guiné-Bissau. Não pode ser tudo mais do mesmo. Tem que ser diferente, mas diferente para melhor. É isso que os jovens esperam. Quando temos um país com cerca de 60%, a população é jovem, espera de que criam políticas públicas ligadas à juventude que dê respostas precisamente aos anseios dessa juventude. E essas políticas públicas têm que ser definidas no seio daquilo que o governo entende como prioridade. E a prioridade, sim senhora, temos a educação, temos saúde, temos a reforma da defesa, mas também temos a juventude, que é o que vai ser o futuro deste país. Então temos que começar a trabalhar precisamente neste sentido. É o que a juventude espera. Porquê? Porque não podemos continuar a olhar para a juventude guineense como... Vamos lá ver, não. Os jovens são diferentes e têm diversas formas de pensar, não são todos iguais, mas não podemos pegar neles e entender que eles constituem apenas um estereótipo de que não prestam. Porquê? Porque a sociedade fez-los precisamente dessa forma muito marginal. O que é preciso aqui é mostrar aos jovens que há outra forma de abordagem e há outra forma de ver o país e há outra forma de eles participarem diretamente nisso. Não significa que a participação tem que ser uma participação, vamos lá ver, ativa ou, portanto, uma participação passiva, ou também através da representação da Assembleia da Guiné. Mas tem que ser uma participação daquilo que a juventude entende que é o seu contributo no seio do desenvolvimento do país. Mas definição de políticas públicas. Eu tenho uma espécie de percepção de que a juventude guinense é bastante consciente. E eu vou explicar porquê. Porque eu posso estar a fazer uma afirmação deste género e as pessoas lá em casa, enfim, tal, o que é que esse tipo quer dizer com isso, e sobretudo os guinenses, e irritar-se com a afirmação que eu estou a fazer. Mas a verdade é que eu tenho a percepção que a sociedade civil, que é grande parte dela liderada e movida por jovens, que é muito atuante na Guiné-Bissau. E temos agora exemplo com uma série de... nem esqueci como é que eu ia te chamar isso, essa espécie de assalto à natureza da Guiné-Bissau, que foi um assalto e um assassinato
não querendo exagerar muito, mas disso se trata, as florestas da Guiné-Bissau e os seus recursos, obviamente, naturais, houve uma reação da sociedade civil, muita dela jovem, não é? Constituída por jovens e por organizações lideradas por jovens, com vozes jovens, a pressionarem no sentido de melhores práticas do que esse tipo de práticas. Quanto a isso, quanto a esse tipo de mobilização, esse tipo de consciência coletiva, ela de facto existe. Isto quer dizer que os poderes estão constantemente pressionados por essa sociedade civil, não é? Estão pressionados, mas há aqui portanto, os jovens têm esse poder de se manifestarem, ainda bem que é assim, porque a sociedade civil reage de uma forma muito responsável. O que pedem é que da parte de quem governa faça exatamente a mesma coisa. O problema na Guiné é que tem havido até agora, vamos lá ver, esse receio, quem detém o poder acha que o poder é absoluto e, portanto, não posso partilhar em termos daquilo que é a discussão dos grandes programas do país, de políticas públicas, políticas sociais, educativas, etc. Até, inclusive, no campo económico, até no campo próprio político em si, com as reformas constitucionais que deviam ser feitas e que estão suspensas, com a reforma a nível da justiça que devia ser feita, que também está suspensa, da própria defesa e da segurança também que está suspensa e que tem que ser retomado. A juventude percebeu que tem que fazer algo. Isso nunca aconteceu. Está a acontecer agora. E intensificou-se mais. Porquê? Porque a juventude, quando vê que estão a dilapidar a riqueza do país, que é o futuro deles, porque no futuro eles vão precisar exatamente daquelas riquezas para produzir para a nova geração, tem-se aflito, isto tem que reagir. Mas estão a reagir de uma forma muito responsável. O povo guinense é um povo humilde, é um povo excepcional. E a competência da juventude guinense é enorme. Aqueles que lá estão, aqueles que estão na diáspora, etc., têm a consciência muito clara de que têm que fazer algo. Este algo não significa que têm que participar diretamente na atividade política através de quê? Da representação na Assembleia da República. Não pode ser. Eles dizem, temos o nosso espaço, a sociedade civil. Nós vamos atuar de acordo com aquilo que é a nossa consciência, porque estamos a pensar no nosso futuro e no futuro dos nossos filhos. É isto é que não havia e não acontecia precisamente na Guiné até chegarmos a este ponto. Hoje, a juventude, da maneira como fala, é diferente da juventude como falava uns 20 anos, ou 15 ou 20 anos atrás. Porquê? Porque também não haviam espaço, se calhar. Agora há espaço. E precisamente, há 2 anos para cá, intensificou-se mais isto, porque realmente caímos numa situação muito difícil e há que reagir, mas de uma forma muito consciente. Agora, não significa que temos que reagir, tendo ela consciente, mas desorganizar. Não. A juventude tem que perceber que tem que reagir de uma forma consciente, mas também organizada. Onde, quando vão discutir um programa, vão discutir um problema, sabem como o problema é desenvolvido e qual é o resultado que vai ser precisamente desse problema. Por isso é que eu digo, a mudança tem que ser uma mudança radical. Uma mudança radical a nível do pensamento, do homem novo que o país precisa, não só os partidos que lá estão. Diz-me uma coisa. Tu és um homem de poder local aqui em Portugal. És assessor económico numa Câmara deste país, tens responsabilidades acrescidas, não vale a pena estarmos a detalhar esse tipo de atividade curricular, não é, pessoal, mas tendo essa experiência de descentralização, de poderes descentralizados, e que tem que ser, e que são poderes de proximidade, o que conceber para a Nova Guiné a esse nível? Porque a Guiné-Bissau, que eu me lembro, nunca terá tido sequer eleições autárquicas e nem sequer tem enquadramento legal para as autarquias. Talvez fosse uma das prioridades. Sim, até porque a Constituição da República prevê portanto, autarquias locais, mas na Guiné não existem as regiões e os setores e a denominação política. Recordo que em Portugal até 1977 também não havia, e a partir da revisão constitucional é que depois avançou para o poder local, porque antigamente era por nomeação política e até há uns tempos poder atrás... Poder local desconcentrado. Até o governo regional, o governo civil também era nomeação política. Finalmente acabaram. Na Guiné é preciso. Porquê? Porque é o poder mais próximo do povo. Eu, se quiser falar com o Presidente de Câmara, eu falo com o Presidente de Câmara quando eu quiser. Eu espero por ele na porta da Câmara ou eu chego e marco uma audiência com ele nos dias que ele recebe e vou falar com ele. E se quiser falar com o vereador, falo. E se quiser falar com o Presidente, com os membros da Assembleia Municipal, falo com maior facilidade, maior naturalidade, porque são muito próximos. Já o mesmo não se aplica no campo nacional, portanto, através do Parlamento. Portanto, é normal, porquê? Porque não podemos estar constantemente também a interromper a atividade de um deputado, não é pela importância que ele tem, ou menos importância que um Presidente de Câmara tem, mas o facto de um Presidente de Câmara é que se ocupa, ou
digamos, o poder local é que se ocupa em resolver os grandes problemas das populações locais, então há que pensar dessa forma. Porque é a forma mais nobre de fazer política. Em vez de olharmos Bissau apenas como uma concentração do poder instalado, demasiado instalado, se calhar a única forma, ou também uma das formas, para se resolver de vez a luta pelo poder em Bissau é descentralizar o poder para as autarquias locais criadas e as comunidades locais elegem precisamente as pessoas que vão representar precisamente no seu município. No conceito, na concepção africana de alguns líderes, lamentavelmente demasiados em África, essa ideia de descentralização é entendida como uma fragmentação do exercício de poder. Ou seja, as pessoas estão habituadas a entender o poder como algo concentrável, numa pessoa só, ou numa cidade só, ou numa realidade só. Quando toda a nossa realidade é demasiadamente diversa para suportar esse tipo de centralismo, sobretudo o pior deles, que é o personalizado, o personalista. A coisa é a seguinte, há quem advoga para Guiné-Bissau uma regionalização. Defendes isso, enfim, como reforma de Estado, como reforma de modelo de Estado? Eu defendo sempre que tem que haver uma reforma democrática do Estado e também uma descentralização administrativa e territorial, propriamente, do país no seu todo. A questão aqui é, precisamente, tocaste numa questão muito importantíssima quando dizes que em África, às vezes, portanto, é vista o poder local como a desfragmentação de todo o processo do aparelho partidário, governamental. Alguns riscos associados a alguma realidade. Mas digo, Bílio, isso é simples, sabes porquê, amigo? É simples. Porquê? Porque quem está no poder em África julga que o poder é ele e mais um conjunto de pessoas que o rodeiam e que são de confiança dele. E, portanto, eles é que vão definir aquilo que é importante para a vida das suas populações. E não querem que aquilo seja tocado. E não querem, precisamente, que o quimbo, seja invadido por alguém estranho a essa força. Porque entenderam que é assim que deve ser. Mas a nova democracia diz que não pode ser. Não, a nova democracia é até o risco da manutenção de algumas nações e de alguns países. Ora, aí está. Porquê? Porque se o Estado não chega às periferias do seu próprio território, temos problemas. Por isso é que nós temos esse problema na Guiné. Porque as regiões não têm Estado. O Estado não chega lá. E é por isso que a esperança agora do povo é que o Estado chegue efetivamente a esses locais. Se me perguntam, ok, há necessidade de fazer a regionalização neste momento? Eu diria, bom, se calhar é muito cedo para falar da regionalização, mas a descentralização administrativa, territorial e financeira, poder local, criando condições para que cada região, neste caso, ou conselhos, isso tem que ser pensar em termos da Guiné, como é que vai ser, porque a Guiné tem as regiões, depois tem os setores, etc. Não é como Portugal, que depois tem as freguesias, os conselhos, etc. Claro. Bom, cada realidade é uma realidade. E a realidade da Guiné, no tal artigo que eu escrevi, precisamente, é tentar chamar chamaste atenção para essa situação. E que é importante. É muito importante chamar a atenção que tu chamas, porque são riscos. Que são riscos. Portanto, o que eu acho é, nesta primeira fase, sim senhora, vamos pensar em criar condições para avançar com poder local, a nível de criação das autarquias locais. E, numa fase posterior a isso, podemos pensar, sim senhora, um conjunto de autarquias locais que desenvolvem essas e de uma forma muito responsável, se calhar temos que começar a pensar na regionalização. Bom, ok? Onde vão ter as zonas planos que vão responsabilizar perante as autarquias que fazem parte daquelas zonas planos. Mas isso é por fase. A regionalização, eu diria que daqui a uns 10 anos, mas autarquias locais, eu digo que esta legislatura, que começou no dia 17 deste mês na Assembleia Nacional Popular, tem que ter como prioridade absoluta o poder local e a forma como vai ser pensada. Lei eleitoral para as autarquias locais, quadro de competência para as autarquias locais e a revisão constitucional de uma forma muito clara em termos daquilo que é o poder local. Não é o que está lá apenas explanado em cerca de meia dúzia de artigos que dizem que o poder local porque é bonito. Muito vago. Muito vago. Não pode ser, porque ali são um conjunto de entidades que vão fazer parte precisamente disso. É isso que é preciso fazer. Porque a Guiné tem que perceber que a única forma de resolver o problema de uma determinada localidade, se o Estado não chega lá, quem tem que resolver são as pessoas que moram naquela zona. Este caso da floresta, que está a ser completamente destruída na Guiné, se tivéssemos o poder local, quem que seria o detentor do ordenamento de todo o território? Era o poder local e a autarquia local daquela zona. E, portanto, com ele faria, de todos os efeitos,
certeza absoluta, tomava medidas corretivas para que isso não acontecesse. Porque a licença já não era passada por um ministro, ou não era passada por um primeiro-ministro, não era passada por um político num gabinete em Bissau. A licença tinha que ser passada conjuntamente para o presidente, ou seja, da autarquia local, através do parecer do seu técnico, e depois ser corroborado com um membro do governo. E, portanto, se calhar ali poderíamos resolver esse problema. E a Guiné tem que pensar nisto, e tem que pensar nisto de uma forma muito responsável e de uma forma muito séria, porque eu confesso que custa-me ver 500 contentores a circularem pelas cidades de Bissau rumo ao porto de Japinhaguita e, portanto, para evacuarem as madeiras que a riqueza mais. Aquelas imagens chocaram. As imagens que andaram a circular pela net e pelas redes sociais chocaram e chocaram muito. Tanto mais que pediram enfim, que dissesse algumas palavras sobre esse assunto. Eu preferi calar-me antes que fosse ser ofensivo. E é o que me apetecia ser ofensivo relativamente aos aldrabões que andaram a cometer esse tipo de dados que nem sequer conseguem dimensionar o impacto futuro negativo que isso tem para um povo e para um território. Mas, no entanto, a Guiné-Bissau tem que viver com a praga dos recursos naturais. Fala-se em petróleo, fosfatos, já se sabe, bauxite, um mar riquíssimo, uma floresta também riquíssima pelas espécies que detém. Como é que se vai fazer a gestão? Que modelo de gestão para todos estes recursos que a Guiné-Bissau tem? Como é óbvio, vai ter que haver aqui uma série de componentes de negócio que sabe. Eu sei que tu apostas muito na promoção feita pela agência de promoção de negócios que a Guiné-Bissau tem, mas que está praticamente inoperante. Como é que tu verias a promoção da marca Guiné-Bissau nessa perspectiva, na perspectiva dos negócios e para os investidores estrangeiros? Muito bem. O que eu acho que a diplomacia económica aqui é muito importante. Por isso é que eu acho que... Também acho que o Presidente, portanto, depois de ser eleito, depois de ser, sim, não tomou posse, fez as tais, vamos lá ver, investidas junto à região e também os países mais próximos, que são, portanto, temos acordos de cooperação e com peso muito grande naquilo que é a economia do país. O que é preciso fazer é dotar o país, efetivamente... Bom, posso dizer claramente aquilo que eu penso, relativamente àquilo que vai ser o modelo económico, o modelo da própria governação em si. São 3 áreas que são muito importantes. Tem a componente dos negócios estrangeiros, que tem que exercer uma diplomacia económica de influência muito grande. Significa que vai ter que convencer que a Guiné-Bissau é um país que é para investir. Hoje, se falarmos com o investidor, o maior construtor civil cá em Portugal, para fazer estradas em Bissau, eu já tive esta situação, por isso que eu estou a dizer, não é o maior, mas o segundo maior. Dizem-me assim, Luís, mas aquilo tem problemas, já imaginaste, eu ia meter lá minhas máquinas e o meu pessoal, apesar de ser a maior parte, tem que ser lá dos guineenses, investir um capital enorme e depois há um novo problema. Como é que eu recupero isto? Não há dinheiro para pagar isto. Aí é que nós temos que olhar e dizer assim para as pessoas, venha que isto é uma coisa séria e são pessoas responsáveis e é assim que nós vamos trabalhar. Mas para isso, quem tem que fazer isso é o Ministro de Negócios Estrangeiros, que tenha competência muito clara e sabe que a melhor forma de vender o país é através de uma diplomacia económica de influência, mas de influência muito séria. Porque quando vai convencer um investidor ou um promotor e que vai investir para a Guiné e que leva o investimento de direitos estrangeiros para a Guiné, tem que lhe dizer, o meu país serve, tem precisamente respostas para dar os seus anseios. Desde que o senhor garante uma coisa aqui, cria postos de trabalho, que a riqueza que é criada aqui, tudo bem, tem que levar uma parte para o seu país, é normal, e a outra parte entra no circuito da economia através da arrecadação de impostos. Para quê? Para financiar as outras atividades sociais da Guiné-Bissau, que é o caso da saúde, que é o caso da educação, que é o caso da área social, onde tem precisamente a compreender a juventude, que é importante. Por isso é que eu acho que a juventude começa a perceber de que, bem, se retiram todos a riqueza do nosso país, o que nós temos que exigir é que acabem com isto de vez e ainda bem que há um governo que agora legitimamente tomou posse, vai tomar posse e a partir dessa data nós queremos responsabilidade acima de tudo porque estamos cansados. Este era o primeiro polo, da diplomacia económica, sim. O segundo polo. O segundo polo que eu acho que aquilo que devia ser importante, eu acho que deviam pensar nisso, é ter um secretário de Estado de Presidência do Conselho de Ministros com uma abertura muito grande em termos daquilo que é a leitura do funcionamento, portanto, da máquina Estado, como um homem, o escrivão do Estado, digamos assim, o homem que vai produzir a lei, portanto, em nome do Estado. E ponto final. É ali que eu acho que a influência, através de um primeiro-ministro e de um Presidente da República e da Assembleia Nacional, tem que concentrar-se numa figura de proa,
que é o adjunto do Primeiro-Ministro para a área da presidência do Conselho de Ministros, que vai coordenar todos os dossiês. Isto é importante. E a terceira área, as finanças. Finanças, arrecadação de impostos. Como é que nós vamos arrecadar impostos que vai dar respostas às despesas que nós temos? Que sistemas de implementação desse mecanismo é que vamos ter? Por isso é que nós temos que pensar em homens fortes nessas três áreas e que vão dar resposta muito clara àquilo que o país precisa, juntamente com aquilo que o líder definir. Porque tem um programa de governo e define esse programa de governo e diz assim agora, quero que seja executado. Mas quero que seja executado por todos. Agora, há aqui um conjunto de pessoas que vão garantir que este programa seja executado de uma forma infalível, não pode falhar. Que eu acho que isso tem que ser pensado de uma maneira muito rápida. Eu estou-te a ouvir e estou a ver que tu estás aqui a projetar na tua cabeça, e eu sei que ela é muito rica em especulações positivas, mas estás aqui a ver a figura dessas três Estou a ver, mas não vou dizer. Estrangeiros, o Ministro Adjunto e das Finanças. Mas promete não revelar, não dizer nada, e também eu não sei. Está a ser curiosa a forma como o Primeiro-Ministro está a gerir. É importante. Muito bem. Vamos lá ver, nunca houve. Muito bem. Nunca houve. Eu, pelo facto. Não sai o nome para fora. Pá. Não sai. Isso demonstra quê? Demonstra que há responsabilidade, demonstra que há organização, demonstra que há disciplina. Os guineenses têm que ser disciplinados. É uma forma de disciplinar, é assim, que há coisas de matérias de Estado que têm que ser salvaguardadas com matéria de Estado. Tem que haver segurança de Estado. As pessoas têm que respeitar precisamente como é que esse processo tudo é desenvolvido. Respeitar compromissos. E respeitar compromissos. E desta forma como ele está a fazer, ele tira-lhe o chapéu. Demonstra mais uma vez a grande competência que ele tem, que é dizer para as pessoas, eu peço-vos que, seja lá como se falou ou não falou, porque não se forma governo num dia, mas deve estar a negociar, eu peço-vos que não debitam essa informação que partilhei convosco, se vocês concordarem em fazer parte deste governo, com comunicação social ou com o povo, etc. A responsabilidade acima de tudo. Guiné está a dar um exemplo claro. E este exemplo, antes dele tomar posse e começar a governar, já está a governar. Significa que começa a haver a disciplina na Guiné-Bissau. É verdade. Isso é importante. Há claramente um perfil e um modus operandi que altera o status anterior e o habitual status, vamos lá ser claros, africano e não só. Não é? E não só. Mas há uma nova cultura. New Public Management e depois tem a componente da própria da governação, a governance passa precisamente por esse grande campo e pelo facto de ele ter bebido muita experiência por ser um diplomata. Isso é importantíssimo e ele está a colocar isso. E o que eu espero é que os guineenses não se assustem. Não se assustem porque vão ver uma nova forma de governar, uma nova forma de liderar e uma nova forma de olhar a responsabilidade no seu todo, que é uma responsabilidade, sim senhora, partilhada entre os membros do governo, mas também partilhada com o povo guineense. Luís, estamos a terminar, mas antes de terminarmos, sei que vais, enfim, deves ir, tens que ir a Guiné-Bissau, Portanto, vou-te fazer um pedido. Da próxima vez que fores, traz-me umas ostras secas que eu preciso fazer um arroz. E já me com falta de comer ostras secas. Meu caro, muito obrigado. Claro, combinado. Muito obrigado mesmo e que tudo corra bem. A Guiné-Bissau, enfim, um país interessantíssimo e um país que eu aprendi a gostar muito com amigos guineenses e com familiares, de certa forma, guineenses. A nossa emissão não fica por aqui. Já de seguida regresso com a rubrica Notícias. De volta com a rubrica Notícias. Na atualidade de hoje temos dois factos referentes a Guiné-Bissau. O novo presidente do Parlamento da Guiné-Bissau, Cipriano Kassamá, prometeu esta terça-feira, no primeiro discurso oficial, que o órgão que dirige irá fazer uma apreciação cuidada dos contratos de exploração de recursos naturais do país. Kassamá, engenheiro agrónomo formado na Argélia e em França, disse que a apreciação dos contratos faz parte do trabalho do Parlamento na defesa dos interesses dos guineenses que representa. Nos últimos anos, as florestas de Guiné-Bissau têm sido dizimadas devido ao abate desregulado de árvores para exportação de madeiras. O corte ilegal de árvores na Guiné-Bissau já está a afetar as florestas sagradas, nomeadamente em Quinara, Cafude e Cantanguês. E um grupo de cidadãos lançou uma petição na internet contra o abate de espécies nobres. Vamos ver o que se irá seguir a todas estas notícias. A criação de uma fábrica de mobiliário, a recuperação de licenças de pesca e uma aposta na agroindústria estão entre os projetos que Portugal vai desenvolver com a Guiné-Bissau.
A intenção foi expressa pelo secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação português, Luís Campos Ferreira, no segundo e último dia de visita a Bissau. Segundo o governante português, um grupo de cerca de 20 empresas do norte de Portugal, em conjunto com a Câmara de Paredes, está à frente de um projeto para criar uma fábrica de mobiliário em solo guineense. A ideia passa por fazer um aproveitamento sustentável da madeira, um dos principais recursos naturais da Guiné-Bissau, e que tem estado a ser explorado sem controle nos últimos anos, como denunciam as autoridades locais e organizações internacionais. Para o governante português, trata-se de uma riqueza que deve passar de geração em geração e o investimento deve adicionar conhecimento e tecnologia ao país. As primeiras imagens referem-se àquilo que eu considerei ainda ao longo desta emissão como um assassinato à natureza guineense. Eu não tenho muito a dizer porque é um tema, nem sequer quero analisar muito essa situação, porque é um tema que dói-me imenso e que me cria grande revolta, sobretudo sabendo alguns detalhes das negociatas feitas à volta desse recurso natural da Guiné-Bissau. E quanto mais eu sei, ou quanto mais vou sabendo, mais irritado vou ficando. Logo, abstenho de considerar ou de fazer considerações valorativas e analíticas sobre essa situação. No entanto, devo dizer o seguinte, que chegou a altura da cidadania lusófona, que é muito falada e muito dita e muito querida, de se mobilizar por uma causa que é uma causa que me parece bastante meritória. Meritória porque está a pôr claramente em causa um património importantíssimo, natural, de um país da lusofonia que merece esse tipo de proteção. Portanto, nas redes sociais existe uma série de grupos a promover reações a essa situação. Eu peço aos jovens, às pessoas que nos estão a ver, que se juntem a esse tipo de mobilização e ajudemos todos, os nossos amigos, irmãos e companheiros guineenses, a combater esse combate, que é um combate, como dizia há bocado, absolutamente meritório. No entanto, ainda da Guiné-Bissau e sobre a Guiné-Bissau, a visita do secretário de Estado de Portugal, agora antes da tomada de posse do Presidente da República e do Governo. O sinal é claro, é que a Guiné-Bissau está a reentrar, aliás, no Concerto das Nações, no Concerto da Diplomacia Internacional. O marco não é a viagem do secretário de Estado de Portugal, o marco é a aceitação, de novo, pela União Africana da Guiné no seu seio, Guiné que estava suspenso dessa organização. Isto, para mim, sim, é muito importante. Mais importante ainda do que a visita do secretário de Estado da Cooperação de Portugal. Se bem que ele tem levado boas notícias para os guineenses, porque há já promessas claras, promessas objetivas sobre coisas a fazer que têm que ver com criação de emprego, com investimento estrangeiro, num modelo que é um modelo que já foi experimentado em Timor-Leste e que resulta, obviamente, e que deve resultar na Guiné-Bissau. Portanto, boas notícias para a Guiné, boas notícias para a lusofonia e é isso que nós queremos, obviamente, não é? De São Tomé e Príncipe chegam-nos duas reportagens. 7,5 milhões de dólares é quanto custa o projeto de adoção de água potável à população da cidade de Neves e arredores, no nordeste da ilha de São Tomé. O lançamento da obra foi feito pelo Ministro das Obras Públicas, Infraestruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente, Fernando Maquinco. É um primeiro passo para mais uma satisfação daquilo que é necessidade premente da nossa população, portanto, abastecimento com água potável. Como sabe, é o dever do governo, portanto, garantir esse líquido precioso a cada um de nós, da família São Tomé, e não só. Daí que o lançamento dessa primeira pedra para a captação e tratamento de água que possa abastecer as vilas de Neves, Ponta Figo, Monte Forte e arredores com água com qualidade de ser consumida. Portanto, isto constitui para nós, o governo, uma mais-valia. O projeto do governo santomense conta com o financiamento do Banco Árabe para o Desenvolvimento. Se tudo correr como previsto, dentro de 15 meses, as localidades mais povoadas do nordeste da ilha de São Tomé terão acesso à água potável. A queixa do partido Ação Democrática Independente, apresentada ao Tribunal Penal Internacional
é contra o Presidente da República, Manuel Pinto da Costa, o Presidente da Assembleia Nacional, Alcino Pinto, o Primeiro-Ministro, Gabriel Costa, o Ministro da Defesa e Segurança Pública, Oscar Souza, e o Comandante-Geral da Polícia Nacional, Roldão Boa Morte. Nesta queixa, a ADI pediu também que sejam investigados os alegados crimes cometidos durante os 15 anos de ditadura entre 1975 e 1991 por Manuel Pinto da Costa e outros dignatários do regime. Para além da queixa ao Tribunal Penal Internacional, o partido que venceu as últimas eleições legislativas em São Tomé e Príncipe com 48% dos votos, agora na oposição depois de uma moção de censura no Parlamento, também denunciou a situação de perseguição política e violação de direitos humanos a outras instâncias internacionais, como o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Gabinete da Democracia e Direitos Humanos do Departamento dos Estados Unidos da América, Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, Amnistia Internacional, Transparência Internacional, entre outras. O partido, liderado pelo ex-primeiro-ministro Patrício Trovoada, ausente do país há vários meses, também apresentou uma reclamação e um pedido de intervenção sobre o sistema judicial de São Tomé e Príncipe, à Associação Internacional de Juízes e à União Internacional dos Juízes de Língua Portuguesa, porque, na sua opinião, existem fortes indícios que os magistrados santomenses estão a ser pressionados e manipulados pelo poder executivo exercido pelo Presidente da República e pelo Governo em funções. A denúncia da ADI acontece a escassos meses da realização das eleições legislativas, autárquicas e regionais, cuja validade depende exclusivamente da apreciação que sobre ela fizerem os magistrados e os tribunais. No comunicado divulgado esta segunda-feira em vários órgãos de comunicação social, o partido ADI pondera ainda apresentar uma nova queixa à Federação Internacional de Jornalistas, Repórteres Sem Fronteiras, à Federação de Jornalistas de Língua Portuguesa, caso venha a ser aprovado o Código de Conduta Eleitoral em São Tomé e Príncipe, que pretende proibir a divulgação dos resultados eleitorais após o fecho das urnas pelos meios de comunicação social, contrariando assim uma prática eleitoral estabelecida nos últimos 23 anos em São Tomé e Príncipe. O partido de Patrício Trovoada considera que estão em curso manobras que poderão abrir portas à fraude eleitoral nas eleições que terão lugar em setembro ou outubro do corrente ano. Sobre a queixa da ADI ao Tribunal Penal Internacional, há muito a dizer. Eu não vou querer perder muito tempo a fazer uma análise a esse facto. A queixa existe, vamos saber se o Tribunal Penal Internacional reage a essa queixa. Foi direcionada à Procuradoria do Tribunal Penal Internacional. Cabe à Procuradoria abrir o inquérito e ver da justeza ou não dos argumentos apresentados pela ADI. Como é óbvio, do ponto de vista da análise, percebe-se que a ADI quer marcar aqui a agenda política são tomense. E quer marcar como e porquê. Como? Condicionando a ação do atual poder são tomense, condicionando internacionalmente a ação do atual poder são tomense. E porquê? Porque, de facto, vêm aí eleições e existem demasiadas especulações por estar muita coisa em causa sobre como irá decorrer o processo eleitoral. Portanto, é de antecipar-se no sentido de garantir que tudo corra conforme o normal em democracias e em Estado de Direitos democráticos. Sendo assim, de momento, não faço mais considerações sobre essa ação da ADI. Parece-me uma ação política, claro, política. Tecnicamente, do ponto de vista jurídico, tenho dúvidas sobre se é viável ou não, mas não me cabe a mim certificar sobre isso, se bem que eu conheço bem os estatutos de Roma, conheço bem os estatutos do Tribunal Penal Internacional, mas não me cabe a mim fazer essa análise. Eu vou deixar essa análise para os procuradores, para quem vai inquirir o processo. Não vou antecipar nada sobre este facto, a não ser lançar isto como notícia e dizer que não deixa de ser um elemento central e que pode vir a condicionar e antecipar a ação da própria ADI em contexto e em momento pré-eleitoral.
termina assim a análise da atualidade. As minhas sugestões para hoje são diversas e poucas. 3. Reflexões jurídicas, direito à política, um livro de autoria do juiz Hilário Garrido, vai ser lançado em Lisboa, aqui em Portugal, dia 28/6, na Rua de São Bento, é editado pela Chiado Editora, o lançamento vai ser nas instalações da Chiado Editora. Ainda em São Tomé e Príncipe, para dar um ar festivo, a Festa do Arquivo 3, ou seja, a terceira vez que se faz a Festa do Arquivo, que é uma festa que, enfim, que inaugura praticamente a gravana juvenil da capital são tomense, um evento da organizer, da Elizabeth Rita, no dia 28/6, para quem estiver em São Tomé e Príncipe. Eu bem gostava de lá estar e desbundar um bocadinho, que isso faz muita falta, mas não vou poder estar. Quem estiver, que se divirta e que goze os prazeres da gravana. Por último, eu estou aqui a antecipar uma coisa que está a circular já pelas redes sociais e que está a criar em mim alguma excitação, que é o anúncio de que vem aí o álbum da Karina Gomes, o Minger, que já tem título e tudo, já o teaser no YouTube. Eu aguardo, enfim, completamente rendido, excitado aquilo que vier de conteúdos nesse álbum. Eu estava a dizer que era a última, ainda não é a última agora sim, aconselho um livro. Um livro do Aquile Mbembe, Sair da Grande Noite, um livro de 2004, edições Molemba mais edições Pedago, editado aqui em Portugal. Pode-se obter esse livro aqui em Portugal, é absolutamente um grande livro. E falando da Guiné e do futuro e desse sair da noite em que a Guiné se está a propor fazer agora, é um livro que vale mesmo a pena ler. Por hoje é tudo. Continuem a seguir-nos na nossa página do Facebook e também no YouTube. Por hoje ficamos por aqui, mas temos encontro marcado no próximo sábado às 18 horas. Eu sou Abílio Neto e esta é a STP TV, a sua nova televisão. Assim hoje é. Não tá frio, verdade. Muito frio. Depois eu acho chuva. Chuva demais, agora a gente tá querendo comprar para comprar. Cheio pequena, ontem, lá na zona, não fosse, podia chamar a polícia. Morte muito, já matava muito. O quê? Eu não tenho que lutar. Desceu zona, já lutou, porque já ligou a polícia foi e pronto. Resolveu tudo. Não fosse polícia, morte muito. Já morria lá. Eu sei a novidade, você tem uma novidade pequena. Deixa batata, é. Novidade que tem você. Você sabe quanto que o rapaz saiu em casa e deixou para mim ontem? O rapaz deixou 10 contos para mim em cima da mesinha, é. Só você vai fazer o quê? Só de graça, me fala. Não é verdade, é melhor você ficar com o meu contato. Pelo menos ele deixou 10 mil, não deixou nada. Eu saí de casa, só por na barriga. Que me dá preguiça, que não aparece. Batata, é, batata. Ali bom preço, se for lá. Epa, vamos ficar com o olho porque para a polícia pode aparecer. Vamos ficar com o olho. Não está vindo, né? A gente está à vontade aqui hoje. Hoje a gente vai vender. Porque tem nada que a gente não tem. Esse dia está chovendo. Vamos conversar. Conversar o quê? Negócio com quem? Já te deixa um gás vender aqui e depois um gás conversa. Eu quero negociar com ninguém. Vai ser. Vê, gostava de ver minha cara, eu sou bonito. Não, chefe, deixa eu conversar. Não, eu não quero saber. Por que ela não te sabe? Por que ela não? Chefe, só precisa ter filho. Nós somos mãe de família. Vocês também são pai de família. A gente está vindo para gente procurar coisa para gente. Nós não estamos a cumprir o nosso dever. Eu não quero saber. Mas só precisa ver. Tem batata, vê minha colega tem cebola. Chefe, que tal uma fresquinha? Uma fresquinha como? Tá deixando uma fresquinha passar? Uma fresquinha? Sim, então. Então, tá-se bem. Mas antes de uma fresquinha, vamos ver se a caça aqui. Cebola, batata. Diretamente. Deixa, vamos pegar já. Deixa eu ter batata, tem cebola. Antes de fresquinha. Dá de batata. Dê-me cebola.
nascer, comecei com café na dominifa. Me nascer, comecei. Oh. Mas o que falta? A gente tá querendo Chile pra gente pegar um meio aqui. Ah, o chefe não tem problema não. O chefe vai meter, quem vai fazer contribuição, nós estamos na padaria aqui. Depois, já tá naquela esquina. Podem parar naquela esquina, podem parar. Me nascer, comecei com café na dominifa. Me nascer, comecei, oh, café na dominifa. Me nascer, comecei, café na dominifa. A gente já tomou um meio, estamos bem. Agora a gente vai espantar essa gente lá de fora. Você tem que ir para lá dentro, pá. Tem que ir para dentro. Sim, vai vender rua. Tem que ir na rua. Mas se precisa pisar, fala para ver uma complicação. Só pisa coisa, ainda tem que pagar, não sei o que. Não, a gente vai acabar com essa coisa agora. Sim. Nós estamos nessa missão, né? Isso não pode aqui, não pode aqui. Não pode aqui, pá. Estamos com roupa aqui na estrada, pá. Não pode. Eu tenho que Vai essa roupa para si. Sim, tem que passar, você é para si. Você não pode deixar roupa aqui na estrada. Vamos. Vai deixar roupa aqui na estrada, sério? Vai pegar roupa na estrada? Aí. Esse aqui é para mim. Eu vou mirar isso aqui para ver se fica frio. Grande camisola para onde junho, meu filho. Deixa eu ver se isso aqui fica frio. Aqui. Eba, que tal? Tá bonito, né? Esse aqui é para mim. Esse aqui é para minha filha. Eu como tá, tá bom? Ela tá doendo. Tá bonito, tá bonito. Essa aqui é minha filha. O de juiz já está chegando. Ela já safa. Qual o problema mais? Isso aqui também. Você pode ver de Londres, pô. Com nome já. Passa, senhor. Tu vai sair, tu leva a roupa. Isso aqui eu vou levar para mim. Já. Dá-se bem. Eba, cachorro. Você fica aqui ainda? Não, tem bom. Não, eu estou ficando ainda. O que eu estava fazendo mais? Eu acho que isso aqui casei, não está bem não. Eu tenho que trabalhar algum motoqueiro para ver se sai mais dinheiro. Ah, então tá bom. Você que filho, não dá para nós chega para casa, pá. Eba, então tá-se bem. Já. Eba, já viu só? Já. Eba, vai chamar. O que mais? Eba, baixa de apito, papito. O que você está fazendo? Vou fazer operação, rapaz. Chefe, vai precisar perguntar assim mais? Eba, cuidado. Cuidado. Já. Você é meu colega, amigo, cuidado. Eu vou tomar cuidado sim. Tá bom, né? Já. Fica bem. Já. Tchau. Já. Sim, chefe, cada condução, registro de propriedade de fato do veículo, só chegou. Momento, tá bem? Sim. Tá cá os documentos? Eu posso pegar... Não, o senhor não pode pegar. Onde é que está a luva? Eu não vou aqui no bolso, pô. Onde é que está... Ó senhor, onde é que está a braçal? Como é que o senhor pode fazer trânsito nesse termo? Sim, chefe, estou a cumprir o meu trabalho. Cumprir o trabalho? Olha, diz-me o seu nome, por favor. Tem que informar isso lá embaixo. Não, chefe... Diz-me o seu nome. Não, eu não sei o jeito. Quem te pediu um jeito? Depois eu não sei o jeito. Ó senhor! Eu não sei o jeito. Ajuda. Do veículo só chegou. Cada condução traz de frete.
E registro para pedal. Ah, já tem tudo lá. Já tem, né? Por favor, diz-me o número do teu carro, se chegou. Você está a brincar comigo? Se nem número de identidade eu sei, quanto mais a carta? Eu já te peguei. Essa carta é roubada. Ô senhor, você está a brincar comigo? Essa carta é roubada. Essa carta é roubada. Agora. Essa moto está presa. Essa moto está presa. O senhor roubou a carta, pá. Quem essa mulher da carta de chorar nesse momento, pá? Vocês cometem cada coisa, pá. O senhor roubou a carta. Eu tenho que estar aí, senhor. O senhor roubou a carta, pá. Eu tenho que estar aí, senhor. Sinceramente, eu tenho que estar aí. Eu tenho que estar aí. Senhor, o que vai falar? Eu não quero falar. O senhor veio olhar-me já, pá, para escapar, não há hipótese. Está presa. A moto está presa. Está presa. Senhor, mostra-me os documentos. Ah, sai de casa. Eu estou fazendo aqui agora. Eu estou em praça. Está presa. Está presa, está presa. A moto está presa. A moto está presa. E eu quero fazer o que com você agora? Melhor você mata, você mora. Eu vou dizer que o policial está trabalhando mal. Não há hipótese, pá. Está presa. Pai, não tem nada para fazer com você. Eu acho que tem algo a fazer agora. É você fazer algo lá, pá. Trazer os meus vocês três lá, pá. Eu tenho que esperar vocês. Tem uma coisa a falar? Ah, fazer lá, de vocês os três. Estou feliz, eu não tenho nada aqui, estou zero. Estava falando comigo a ver se 600 pau me aceitam a levar a moto. Pô, como é que está a abusar comigo? Veio com documento, pá. É o seguinte, nós temos 600 pau para nós. 600 pau? Sim, 600 pau para 3 Eu não aceito. Eu não aceito, pá, porque a multa que eu dei a você de 10 milhões, pá, e pá, o 600 é muito reduzido. Pelo menos se tivesse pelo menos 7 para passar fome, batia. Pelo menos 7, pá. Mas mudou como, pá? Eu não sou motoqueiro, eu sou um trabalhador, eu estou a trabalho, tem dinheiro. Ponto. Quanto vocês têm dinheiro? Eles dois têm 300, eu tenho 600. 2 motas vai e uma fita. É assim, vocês têm dinheiro, vai poder ir lá na esquina, tá vendo? Toma a pedra em cima. Viu o pé? Toma a chave. Mas não dá dando um jeito, pá. Epa, você, pá, eu não tenho como fazer para você. Eu não tenho como fazer para você. Olha como. Você inventa agora, pá. Tá, não tem problema, então eu vou ligar pro meu pai, vou falar com meu pai e... Sabe como é que é? Você liga para dentro, você está com o pai ferrado. Você está com o pai ferrado. Pai, é o seguinte, pai, eu estava a passar aqui, eu e Pedro e Francisco. A gente estava a passar aqui na rotunda, aqui na coisa, na Rua Padre. E a polícia prendemos aqui. Os dois tiveram capacete, eles conseguiram passar. Mas como eu não tenho, eu me prendemos aqui para pedir dinheiro e não tem como. Dá para passar daqui agora? Sim, tá bom. Sim, estou aqui à espera. É o senhor que prendeu meu filho? Fui eu, sim, chefe. Sim, estou aqui, reconhecer, sim. Sim, o que é que se passou? Eu estava a vir com o Pedro Francisco, depois o homem parou a gente. Eu estou com documento, com capacete, entreguei, mas ele prendeu assim mesmo. E onde é que está o Pedro e o Francisco? Eles tiveram 300 mil, pagaram 600 mil, ele deixou as duas motos aqui. Eles tiveram valor? Ele deixou isso. E eu tenho documento, mesmo fiquei aqui preso. Quer dizer que ele tem multa a pagar. Multa de quanto? Ele tem multa de 600 mil. 700? Sim. Mas, chefe, antes, nós também, como ele contou, o gajo via com os três, quase atropelava-me, pá. Eu vai que você para parar, dava as costas para mim acima. Sim, tá bem, tá bem, entendo. Olha, eu quero pagar a multa assim, mas tem que ser no comando. Não, sim, chefe. Não, papai, desculpa. Comando não, vai ser muito caro. Tem que ser no comando, sim. Vai ser muito caro, aqui é melhor. Chefe, desculpa, mas não é preciso ir para comando, chefe. Olha. Não é preciso ir para comando. Olha, todas as multas terão que ser pagas no comando. Só assim eu tenho a justificação que o dinheiro entra no cofre do Estado. Mas não é preciso, é também o meu bolso também é pobre, porque eu também estou para o Estado. Dinheiro se entra no teu bolso, é no cofre. É pobre já porque eu também para o Estado. Olha, vamos para o comando, eu quero pagar essa multa rápido. Não é preciso, chefe. Olha, o senhor vai lá ou vai comigo no carro? É melhor no carro, Vamos para o comando.
Já não preciso ir para comando, mas só passou. Pega a pessoa de ir na estrada, tem uma pessoa de ir na estrada. Mas eu vou já resolver facilmente, chefe. Por mim não resolve aqui, assim, as coisas não resolvem assim. Epa, eu preciso pagar no comando. Não precisa, chefe. Não precisa. Mas o que é que se passa aqui? O que é que passa com vocês? Oh, meu chefe, é o seguinte, o meu filho foi preso por este agente, mas outros dois companheiros, né? Ele tinha 2 colegas, foi preso por esse agente porque ele exigiu que eles pagassem $300 mil cada um. O meu filho não tinha para pagar, então outros 2 pagaram a multa na estrada e foram-se embora. Meu filho tinha todo o documento, mas só porque não tinha $300 mil, ele prendeu. Então eu vim para aqui para pagar a multa aqui no comando. Sr. Comandante, eu fiz sim, mas eu posso explicar como algo aconteceu. Quando eu faço o sinal de stop, que é para os moços pararem, os moços para parar ainda fazem o cross, vem com mata para atropelar, bater nas pernas também. Mas é por isso que eu multei os gajos. Quem te deu ordem para fazer o trânsito? Não, quem melhor é para manter a ordem pública. Você é polícia do trânsito? Não, Sr. Comandante. Aonde é que está abraçado? Você está despromovido. Faz favor, tira o patente. Sr. Comandante, desculpa. Eu não quero falar muito. Essa só é despromovido, Sr. Comandante. É despromovido porque você cometeu um crime. Vamos, tira a patente. Tira a patente rápido. Tira a patente rápido. Sr. Comandante, há erros que muitas vezes a gente pode corrigir, Sr. Comandante. Sim, mas você vai corrigir com despromovido que você vai ser. Sr. Comandante. Vamos, tira a camisa. Eu sou pai de família, Sr. Comandante. Deveria pensar nisso. Mas, Sr. Comandante, não é por segurança também que o senhor também está julgando dessa forma, Sr. Comandante. É isso mesmo que você tem que fazer. Vamos, despacha. Sr. Comandante, pelo amor de Deus, pá. Estás a perder tempo. Não quero falar, vamos. Tira o sapato da polícia. É para o senhor aprender. Sr. Comandante. Tira o sapato. Não tem o senhor comandante aqui, não. Deveria pensar primeiro. Dá-me um sapato. Põe um sapato aí. Sr. Comandante. Estou lá dessa vez só, Sr. Comandante. Hoje só, Sr. Comandante. Vamos. Tira a calça da polícia. Sim, calça? Calça também da polícia. Calça também não. Sr. Comandante, calça não. Vai tirar a calça ou quer ir à esquadra? Sr. Comandante, eu estou com um problema aí embaixo, Sr. Olha, faz o despachame. Eu estou com uma coisa toco embaixo, Sr. Comandante. Eu não quero saber. Deverias pensar, vamos, tira a calça. Sr. Comandante, o pessoal está aqui. Despacha, Sr. Comandante. Olha, estás a brincar comigo? Olha só como você está firme, Sr. Comandante, vê? Vai, devia pensar nisso. Vamos, despacha. Está firme, Sr. Comandante. Despacha. Faz rápido, olha. Dá a calça da polícia. Sr. Comandante, assim... E vamos fora daí. Sr. Comandante. Vamos, você... Pelo amor de Deus, Sr. Comandante, tem prova, Sr. Comandante. Estás ainda à espera. Sr. Comandante, não faça isso, Sr. Comandante. Vamos, sai. Eu não pago a minha multa na estrada. Todas as minhas multas são pagas no comando. Só assim a gente vai ter garantia que dinheiro entra no cofre do Estado. E outra coisa, as pessoas também devem andar com a documentação, capacete e tudo mais, de maneira que quando são multadas, estão dentro da lei, vem aqui para o comando e nós resolvemos os problemas aqui. Sim, mas eu tinha todos os documentos em dia, todos os documentos. Capacete. Sim, é isso mesmo. As coisas têm que ser resolvidas aqui no comando e não na estrada lá com eles. Porque muitas das vezes são a população também que vicia os polícias prometendo eles dinheiro. E é por isso que eles estão aqui da maneira que estão e nós vamos acabar com isso.